Imagine encontrar um uniforme militar abandonado no meio de uma estrada. Você veste e, de repente, as pessoas começam a te chamar de capitão. Elas não reconhecem o seu nome, não sabem quem você é, não sabem se você realmente possui autoridade, mas veem o uniforme e obedecem. Agora imagine que, em vez de tirar o uniforme e ir embora, você decide até onde aquela mentira consegue chegar. Foi exatamente este pesadelo retratado em The Hauptmann, ou Capitão, filme alemão de 2017, e talvez a parte mais assustadora da história não seja descobrir que um homem pode fingir ser uma autoridade. É descobrir quantas pessoas estão dispostas a obedecer à autoridade sem perguntar quem está por trás do uniforme. Porque talvez o poder não precise transformar um homem em um monstro. Talvez ele só precise dar ao monstro uma justificativa. Em 1961, o psicólogo Stanley Milgram realizou um dos experimentos mais perturbadores da história da psicologia social. Ele queria entender uma pergunta simples: até onde uma pessoa comum iria para obedecer a uma autoridade? Os participantes acreditavam estar participando de um estudo sobre aprendizagem. Uma pessoa ficava responsável por aplicar punições elétricas cada vez maiores a outros participantes quando ele errava uma resposta. O detalhe: as descargas eram falsas, mas quem aplicava não sabia disso. E conforme a tensão aumentava, a pessoa que recebia a suposta descarga começava a demonstrar sofrimento. Alguns participantes hesitavam, alguns protestavam, mas muitos continuavam quando o pesquisador, usando sua autoridade, dizia apenas: continue. E é aqui que a história fica desconfortável, porque os participantes não eram monstros, eram pessoas comuns, pessoas que provavelmente voltariam para casa naquela noite, jantariam com a família e continuariam suas vidas normalmente. A experiência mostrou algo perturbador. A presença de uma autoridade pode alterar profundamente a nossa percepção de responsabilidade. Existe uma frase silenciosa que aparece quando alguém faz algo terrível, obedecendo a uma ordem. Eu só estava seguindo instruções. Essa frase atravessou por séculos. Foi utilizada por pessoas envolvidas em sistema de violência e perseguição. E existe algo intelectualmente perigoso nela, porque ela tenta separar a ação daquele que age. Como se apertasse o botão fosse uma coisa e decidir apertá-lo fosse outra. Mas não é. A autoridade pode ordenar, ela pode pressionar e ameaçar. Pode criar uma estrutura onde obedecer parece mais fácil do que resistir. Mas existe um ponto em que a pessoa precisa decidir: eu vou fazer isto. Esse segundo de decisão é pequeno, mas é justamente ali que mora a responsabilidade geral. Agora imagine o outro lado. Não o indivíduo que obedece. Imagine aquele que possui autoridade absoluta. O problema não começa necessariamente quando ele recebe o poder. Começa quando ele percebe que ninguém pode dizer não. No início talvez seja pequenas coisas. Uma ordem injusta, uma punição exagerada, uma humilhação que ninguém questiona. Depois vem a outra e outra, até que aquilo que parecia absurdo se transforma em rotina. Esse é um dos mecanismos mais perigosos do mundo. Ele pode normalizar o que antes parecia intolerável. A crueldade deixa de parecer crueldade, passa a ser chamada de disciplina. A censura vira segurança, a violência vira ordem e o abuso ganha um uniforme, um cargo ou um carimbo. Em 1971, chamado Experimento da Prisão de Stanford, tentou investigar como papéis sociais e ambientes de poder poderiam afetar o comportamento humano. Participantes foram colocados em papéis de guardas e prisioneiros. O estudo ficou famoso porque alguns participantes assumiram comportamentos abusivos rapidamente. Mas existe uma coisa importante que muita gente esquece. O experimento é hoje fortemente criticado. A influência dos pesquisadores em questão sobre a interpretação dos resultados coloca em dúvida conclusões simples como: qualquer pessoa se torna cruel quando recebe poder. A realidade é mais interessante: o poder não transforma automaticamente todo ser humano em um monstro, mas sistemas que removem limites, reduzem a responsabilidade individual e permitem abusos
podem criar condições para que comportamentos cruéis floresçam. E isso é muito assustador, porque significa que o problema talvez não esteja apenas em encontrar pessoas más. Talvez esteja em construir instituições onde pessoas comuns possam fazer coisas terríveis, sem encontrar resistência suficiente. A história humana está cheia de exemplos de sociedades nas quais a obediência foi transformada em virtude absoluta. Regimes autoritários frequentemente começam destruindo uma coisa aparentemente pequena. A capacidade de questionar. Primeiro existe o discurso, depois a propaganda, depois a classificação entre nós e eles, depois a desumanização. E finalmente aparece a máquina burocrática. E é aí que algo assustador acontece. A violência deixa de depender de uma pessoa segurando uma arma. Ela passa a depender de milhares de pessoas cumprindo pequenas tarefas. Uma escreve o documento, outra assina, outro transporta, outro registra. Cada pessoa pode olhar para a seguinte e dizer: eu apenas fiz a minha parte. E quando todos fizeram apenas a própria parte, o sistema inteiro produziu algo monstruoso. O mal não precisa necessariamente de um único demônio. Às vezes ele precisa apenas de uma cadeia eficiente de pessoas que desistiram de perguntar o porquê. Mas existe uma diferença fundamental entre poder e força. Força pode obrigar alguém. Poder, sem limite, pode convencer alguém de que sua vontade é a própria realidade. O governante começa a acreditar que sua opinião é a verdade. O chefe começa a acreditar que sua posição torna sua decisão automaticamente correta. O líder começa a confundir lealdade com submissão. E o seguidor começa a confundir obediência com virtude. E é assim que nasce uma sociedade onde ninguém precisa dizer: eu discordo. Porque todos aprenderam que discordar tem um preço. E talvez esse seja a verdadeira face do poder absoluto. Não é apenas mandar, é criar um ambiente onde as pessoas começam a policiar a si mesmas. Então talvez a pergunta mais importante não seja: você seria capaz de se tornar cruel se tivesse poder? Talvez seja: você seria capaz de dizer não quando todo mundo ao seu redor estivesse dizendo sim?